A metáfora da vida de hoje é a história dos 3 conselhos. Talvez você já conheça essa história, mas nunca é demais a gente relembrar. E ela sempre traz uma novidade, uma atualidade para a nossa vida. Conta-se que um casal, gente muito simples do interior, moravam na roça, se casaram, recém-casados, mas um tempo de muita escassez, de muita pobreza, de muita falta das coisas, ele desempregado, preocupado com o futuro da jovem esposa, a família que ele queria criar, que ele queria ter filhos com ela, todos aqueles sonhos, diante assim daquela crise danada. Então ele tomou uma decisão, rezou, pensou muito e tomou uma firme decisão. Chamou a esposa e disse: olha, eu vou sair por aí pelo mundo afora. Você tem os pais que estão aqui perto para te dar assistência, mas eu vou procurar um trabalho e vou tentar ganhar um dinheiro, me reerguer na vida e para mim voltar, para a gente viver feliz, formar a nossa família. Mas eu preciso que você me prometa que você vai me esperar. Seja o tempo que for que eu passar longe, que você vai me esperar. E ela então, com lágrimas nos olhos, fez essa promessa. Aquele jovem saiu perambulando, correndo ali por aquelas estradas, procurando emprego, sítio aqui, fazenda ali. Depois de muito caminhar, ao longo de muitos dias, até que ele conseguiu achar um emprego decente, um emprego digno. O patrão dele, o fazendeiro, era um homem muito sábio. Ele chegou para o seu patrão e disse: olha, eu não quero que o senhor me pague o salário mês a mês. Eu quero que o senhor guarde e quando eu achar que é suficiente, eu vou pedir, o senhor vai entregar tudo de uma vez para mim voltar para minha esposa. Eu quero só o de comer, o lugar de dormir, mas o salário o senhor pode ir guardando. E assim o patrão aceitou aquela proposta. E ele então começou a trabalhar, a pegar firme, e os meses foram passando e os anos foram passando, e passaram-se muitos anos, passaram-se longos 18 anos. Até que um dia aquele homem já feito chegou para o patrão e disse: eu vou voltar para a minha esposa, para o meu lar. Não sei se ela ainda vai estar me esperando, mas acho que o que eu consegui já é o suficiente. Aquele homem então olhou para ele e disse: olha, você sabe, eu sou uma pessoa que não dá ponto sem nó. E também sou uma pessoa muito sábia. Com certeza, eu aprendi muito com o senhor aqui. Então ele disse: olha, aqui está tudo que você tem, tudo que é o seu direito, seus 18 anos de salário. E eu te faço uma proposta. Em vez de eu te dar esse dinheiro, eu te dou 3 conselhos para a sua vida, para te fazer um vencedor. E aí ele ficou com aquilo e o homem falou: vai dormir, amanhã cedo você me dá a resposta. Ele nem conseguiu dormir. Passou a noite com aquilo na cabeça, remoendo, mas meu Deus, eu vou voltar de mãos vazias, mas esse homem, ele é sábio. Chegou no outro dia de manhã, falou para ele: eu quero os 3 conselhos. E o homem falou: então, guarda no teu coração. Primeiro conselho: nunca tome atalhos na vida. Segundo conselho: nunca seja curioso para as coisas más. Terceiro e último conselho: nunca tome uma decisão importante no momento de raiva, no momento de fúria. Esses são os 3 conselhos. Ele achou uns conselhos meio bobos, simples, mas trato é trato, né? Fazer o quê? Quando ele já estava se despedindo, o fazendeiro falou: ei, volta aqui, pera lá, tem um negócio aqui para você. Deu para ele uma sacola com 3 pães. Falou: esses 2 pães aqui para você comer ao longo da viagem, porque são dias que você vai ter que caminhar. E esse outro pão aqui, mais fortinho, mais pesadinho, maiorzinho, você vai comer com a sua esposa quando chegar lá. Se é que ela ainda vai estar te esperando. E aquele homem então partiu. Andou um dia, depois de um dia e meio de viagem,
encontrou-se com um andarilho que passava ali pela estrada e aquele andarilho falou: para onde você está indo? Eu estou indo para o vilarejo tal. Ele falou: rapaz, você vai ter que andar mais uns 5 dias, mas tem um atalho, sabe? Esse carreadorzinho aqui, você vai por aqui, um dia você está lá, corta aqui, corta caminho pelo atalho. Ô, companheiro, obrigado. Ele já entrou naquele atalho e quando ele começou a andar, ele lembrou do primeiro conselho. E aí ele falou: não, não vou tomar atalhos na minha vida. Ele voltou. Mais para frente ele ficou sabendo que aquele atalho era uma cilada, cheio de bandidos, assaltantes, feras violentas, animais ferozes. E ele agradeceu a Deus por não ter pegado aquele atalho na sua vida. Quando chegou a noite, ali pelo 3º dia, ele parou numa pousada para dormir, num abrigo, né? Pediu lá um lugar num abrigo. E quando ele estava dormindo, era meia-noite, ele ouviu uma gritaria para o lado de fora, nos corredores daquele abrigo, gritaria, gente correndo, isso e aquele socorro. E ele já foi saindo curioso para ver o que estava acontecendo e ele se lembrou do segundo conselho. Não seja curioso para as coisas más. Ele falou: quer saber de uma coisa? Eu não vou abrir essa porta, eu vou voltar e dormir. No outro dia ele ficou sabendo, o dono do abrigo lá falou: você é o único que se salvou, viu? Porque aqui chegou um pessoal barra pesada aqui, fez um limpa, machucou muita gente. Tem gente machucada, gente ferida, gente no hospital. E você então foi o único que saiu ileso dessa. Ele se lembrou e agradeceu pelo segundo conselho. Quando ele estava já chegando, continuando o seu caminho, já perto da sua casa, o coração batendo mais forte, acelerando, aquela expectativa, aquela ansiedade: como é que vai estar minha esposa? Será que ela ainda está me esperando? Ao longe ele viu a chaminé da casinha, uma fumaça subindo, ele foi se aproximando. Quando ele avistou a casa, ele teve uma surpresa que ele não esperava. Na frente da casa, no banco de lenha, estava um rapaz sentado e a esposa dele deitada no colo desse rapaz, e esse rapaz acariciava os cabelos da sua esposa. Naquele momento ele pensou: meu Deus, ela me traiu. E naquele momento de fúria, de raiva, de rancor, ele já quis partir para cima dos dois. Ele falou: não, eu vou acabar com a vida dos dois e depois vou acabar com a minha vida também. Não tem mais sentido. Quando ele estava indo nesse propósito, ele se lembrou do quê? Do 3º conselho. Nunca tome decisões importantes no momento de fúria, de raiva. Ele falou: não, eu vou dormir, esfriar a cabeça, amanhã eu volto para resolver essa situação com ela. No outro dia ele voltou, já mais calmo. Quando ele entrou em casa, a esposa o viu, ela veio correndo ao seu encontro, se atirando em seus braços e ele tentando empurrá-la, dizendo: não, não, pare, eu vi tudo ontem. Ela disse: eu vi o quê? Vi o quê? Ele falou: você me traiu. Eu fui fiel a você por esses 18 anos e eu chego aqui e te vejo no colo de outro homem sentado com você ontem à tardezinha no banco da lenha. Ela disse: meu amor, eu te esperei por esses 18 anos. Aquele rapaz que você me viu afagando os meus cabelos é teu filho, que você deixou na minha barriga e não sabia quando você se foi. Ele é teu filho. E aí já chamou, ele estava lá no quarto, já veio, abraçou o pai, conheceu o pai naquele momento. E aquele homem tão aliviado de toda aquela situação, agradecendo por aquele 3º conselho, se lembrou do pão que havia ficado na sacola, que ele repartiria com a esposa quando chegasse. Eles se sentaram à mesa e qual não foi a sua surpresa quando eles partiram aquele pão? Dentro do miolo do pão estava lá embutido todo aquele salário de 18 anos que ele tinha trabalhado. 3 conselhos que podem mudar a nossa vida.
Quantas vezes na nossa vida também a gente se acostuma e acha simples e mais fácil tomar atalhos, não é verdade? O mundo está ficando assim, um mundo da lei do menor esforço, o mundo das facilidades, o mundo do utilitarismo. E quantas pessoas hoje, a gente vê assim, às vezes os jovens, os adolescentes, querem ir pelos caminhos dos atalhos. É a lei do menor esforço, é conquistar sem ter se esforçado, é entrar por uma faculdade boa sem ter perdido noites de sono, sem ter dado o seu melhor, sem ter renunciado à festinha, à baladinha, isso, aquilo, para ficar em cima dos livros. As pessoas querem atalhos. As pessoas querem o caminho mais fácil, sem o esforço, e a gente sabe o quanto isso é uma ilusão. Falamos até assim, pejorativamente do nosso país, o Brasil é o país do jeitinho, é o tal do jeitinho brasileiro, atalhos. Mas é através do jeitinho brasileiro que isso se transforma em grandes corrupções, que às vezes a gente se envergonha, mas também nas nossas pequenas corrupçõezinhas, numa fila que a gente fura, porque a minha pressa é maior que a sua, no trânsito, quando a gente quer se dar bem, e a gente acha que só a gente tem o direito. São esses atalhos. E às vezes, meus irmãos, até na vida religiosa, vamos ser sinceros aqui. Quantas pessoas querendo atalhos na vida religiosa? O que precisa para batizar, padre, aqui nessa paróquia? É assim, assim, assado. Ah não, vou lá no fulano de tal, que lá ele é bonzinho, ele facilita tudo. Casamento. As pessoas querem os atalhos. Padre, o senhor dá uma benção aqui, estamos 10 anos juntos. Ah, que bom, vocês casaram. Não, não casamos, não. A gente é juntado, a gente fala casado, modo de dizer. Mas por que vocês não casaram? Ah, não, porque é bem juntado, casado é, né? Como diz o ditado. Quer dizer, são atalhos e as pessoas vão perdendo as referências, achando que está tudo bom, está tudo certo, e que a igreja que é muito implicante. E quantas vezes, meus irmãos, segundo o conselho, que a gente custa também observar, a nossa curiosidade para as coisas más. Para uma pessoa chegar no fundo do poço da droga, ela não começa no fundo do poço. Ela começa onde? Na curiosidade. Uma experimentadinha, o que tem? Todo mundo experimenta. Um traguinho, uma carreirinha. Ah, curiosidade, bobagem, pá, todo mundo faz. Muitas vezes ali vai ser uma vida a mais que será destruída. E junto com aquela vida, a vida de toda a família. Curiosidade para as coisas más. Quantas pessoas que começam hoje na internet por curiosidade. Vai fuçando, vai entrando. Gente que vai para o satanismo, para o ocultismo. Começou numa curiosidadezinha boba na internet. Quando vê a pessoa está entregue em tudo aquilo que não presta. Curiosidade para o que não presta, para as coisas más. Fuja dessas curiosidades. Terceiro conselho, Nunca tomar decisões precipitadas na hora de uma violenta emoção. Hoje se bate por qualquer coisa, hoje se mata por qualquer coisa, por uma ninharia, por uma briga de trânsito, e depois não tem volta. Como que você repara uma vida que se vai? Por qualquer coisa as pessoas estão se agredindo, se degladiando. Às vezes a primeira briga, a primeira dificuldade, qual que é a frase? Então vamos separar. Verdade ou mentira? Porque as pessoas estão assim. Então, conselho bom, meu irmão, minha irmã. Vai tomar uma decisão, uma atitude, você tem o direito, mas que seja no momento da sua serenidade, no momento da sua racionalidade, de reflexão, e não tomado da irracionalidade, da fúria, da mágoa, da vingança, do ódio, que muitas vezes os nossos sentidos nos levam.